queria também que você falasse um pouco sobre cada capítulo do livro, quem que está no livro, o que essas pessoas escreveram. Isso também dá uma ideia dessa pluralidade de escritos do livro, que traduz um pouco essa atualidade da historiografia brasileira sobre esse tema, que são ótimos pesquisadores. Sim. Sem querer puxar o sardinha para o lado da Alameda, a gente já publicou muitos deles. Sim, e, enfim, são todos ótimos autores que produziram ótimos textos. Eu, como não, ao contrário de você, não reli ontem, né, fico um pouco com receio de não fazer jus aos capítulos, mas eu acho que uma questão que é cara a todos eles é justamente esse processo, né, de ênfase na diversidade, de ênfase nesses múltiplos projetos. Então, o primeiro texto, que é da Adriana Barreto de Souza, que é uma super historiadora lá do Rio de Janeiro, se não me engano, da Rural, não? Ela continua, né, as discussões que ela tem tido de enfatizar o Rio de Janeiro, mas enfatizar o Rio de Janeiro não a partir, né, do Dom Pedro, enfim, dessas figuras que a gente está sempre acostumado, mas a partir das tropas, né, que são personagens que ela tem pesquisado há bastante tempo. Né? O segundo capítulo, Uma Província em Guerra, Bahia, foi escrito pela Maria Aparecida Silva Souza, que é professora na Universidade Estadual lá da Bahia, e que é uma companheira, né, de muito tempo, foi pesquisadora de doutorado na USP, no período do projeto temático do Istmo, e ela faz, né, uma ênfase também nesse processo da diversidade das lutas na Bahia, o que, enfim, dá uma continuidade a essas discussões que já tem algum tempo quando se fala da independência nesse território. Né? Eu acho que o título, né, é muito feliz, né, essa ideia de uma província em guerra. Bem, o seguinte, da Carina Moreira Ribeiro da Silva e Melo, Histórias Indígenas e Processos de Independências na Fronteira Latina em Tempos Revolucionários, esse eu acho que é um dos capítulos não só mais interessantes, mas é um dos trabalhos mais interessantes que eu acho que circularam, né, nos últimos tempos. Enfim, ao vivo, em casa, tem essas questões do cachorro interferir, desse tipo, desculpa. Bem, espero que ele me deixe falar. Porque a Carina enfatiza os povos indígenas na fronteira. Apareceram os pets agora. Né? Apareceram os povos indígenas na fronteira e as correlações que eles acabam tendo, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas muito interessantes do trabalho dela, né? Isso vem da tese dela, é o fato de demonstrar como esses indígenas eles têm projetos que muitas vezes podem se conectar aos projetos dos Estados nacionais, mas que muitas vezes podem trabalhar com projetos de Estados nacionais distintos, né? Então trazer, né, os povos indígenas para projetos mais autônomos, projetos menos autônomos, né, que essa é uma discussão muito interessante na história indígena, né? Até que ponto os indígenas tiveram ou não autonomia nas disputas da independência, né? Até que ponto eles foram simplesmente colocados numa luta que não era deles, ou até que ponto eles tiveram, né, um poder de autonomia. O trabalho dela, eu acho que é um dos textos que mais, não só nesse capítulo, mas na tese como um todo, mostram projetos com grande autonomia, né? Inclusive um dos que eu mais acho interessantes, não tenho certeza se ela citou aqui nesse capítulo em específico, mas acho que sim, que é do André Artigas, né, que vai escrever para os guaranis que estão na região
do Brasil, né, da região da América Portuguesa, na verdade, e vai tentar trazê-los para o projeto, né, da Liga dos Povos Livres, né, em que ele diz que esses indígenas teriam, né, autonomia, teriam um projeto que era só seu e não ficar num lugar onde eles eram escravos, né, que aí ele está citando especificamente a América Portuguesa. O capítulo seguinte, do Carlos Augusto Bastos, Rumores da Fronteira de Guerra nas Fronteiras Amazônicas, Grã-Pará e Rio Negro nos Limites com a América Espanhola, é também um capítulo muito interessante e que vem, é um subproduto, né, do doutorado do Carlos, que é um professor lá da Universidade Federal do Pará, e que vai mostrar como esses conflitos que acontecem na região da fronteira, eles influenciam também os posicionamentos na América Portuguesa. Né? Então, quando você tem uma série de conflitos, você tem uma discussão interna, né, se a América Portuguesa deve interferir, se não deve interferir, se deve mandar tropas, não deve mandar tropas, se deve proteger o território, se não deve proteger o território. Então, são situações, né, que ligam esses processos externos ao processo no Brasil. Então, esses são dois capítulos, né, que levam muito a sério essa questão, né, de como o que acontece no entorno do Brasil, né, fora do Brasil, faz parte do mesmo processo, né, faz parte desse processo de ruína, né, das formas de organização da vida social do antigo regime, e de questionamentos e que possibilitam, né, as contestações da independência. E, por fim, o exílio da corte à independência, portugueses e brasileiros, os caminhos da política de guerra, da política e da guerra, do Daniel Estudante Potássio, que é um professor português, radicado, né, português e trabalhando em Portugal, é também um capítulo interessante que mostra a situação de brasileiros e portugueses no meio desse processo de guerra, né, e das dificuldades de posicionamento frente a essas disputas. Né? Então, eles eram portugueses aliados ao governo brasileiro? Não, eles devem ser considerados portugueses, eles devem ser recebidos, mas eles ficaram no Brasil, ou o contrário, né? Um processo bastante difícil, né? E que se complica pelos conflitos, né? E que dá, de novo, a dimensão de como esse é um cenário, né, que tem vasos comunicantes na América e na Europa. E por fim, eu também gostaria de dizer, só rapidinho, claro, eu e o Sérgio fizemos uma apresentação que, na verdade, eu considero um capítulo, né, que tem o tamanho, inclusive, de um capítulo, e que eu acho que é interessante ser lido também, porque ele dá um pouco as bases do livro e porque faz uma discussão sobre a importância dos conflitos para entender esse fenômeno da independência.